O marinheiro gritou que ela nem ouvia o próprio motor quebrado. Ela entrou sozinha na marina, como se todo o pátio tivesse parado para olhar. Teve gente rindo antes mesmo de ela chegar perto da lancha. Ela ignorou cada olhar e começou a examinar o casco, o motor, os cabos soltos. Achou uma peça fora do lugar que ninguém tocou. A tensão ficou ali, pronta para outro riso ou para o silêncio pesado se ela acertasse. Ela começava o dia cedo na Marina de Belém. Chegava sempre antes do sol abrir de vez, quando o calor ainda não tinha tomado o pátio e o vento do rio passava entre as embarcações. Caminhava devagar pelo chão molhado, observando as lanchas alinhadas, cada uma com um problema diferente esperando por ela. Era o ritmo normal das manhãs, ferramentas guardadas, caixa organizada, panos dobrados, tudo no mesmo lugar. Ela gostava dessa ordem simples. Ajudava a manter a cabeça firme. Os marinheiros cruzavam o pátio, carregando caixas, cordas, redes e galões. Falavam entre si, riam, reclamavam da maré, da chuva, do calor. Ela seguia em silêncio, acostumada a ler gestos e bocas sem pressa. Trabalhava assim desde sempre. Não precisava de som para entender o movimento de quem vivia na água. Bastava observar. Cada corpo anunciava pressa, irritação ou cansaço antes mesmo de qualquer palavra. Ela tinha uma rotina clara. Passava pela mesa onde deixava a prancheta com anotações. Conferia os serviços do dia, verificava as ferramentas, testava as lanternas, checava juntas, filtros, cabos, velas e hélices das embarcações já programadas. Fazia isso com calma, repetindo movimentos que conhecia bem. Nada nela chamava a atenção. Era só mais uma manhã igual às outras. O cheiro forte de óleo era familiar. As mãos ficavam sempre marcadas, mesmo quando lavadas. Ela aceitava isso como parte do trabalho. O mundo dela era feito de metal quente, água barrenta e motores que vibravam. Ali, ela se sentia segura. Entendia cada mudança mínima no jeito de uma peça. Sabia quando algo estava frouxo, oxidado, gasto ou mal encaixado. Era quase automático. Os marinheiros passavam por ela sem dar muita importância. Alguns acenavam, outros só seguiam. Era sempre assim. Ela não esperava mais do que isso. Aprendera a se virar sozinha, contando apenas com o que conseguia ver e tocar. O silêncio constante ajudava a manter o foco. Nada distraía, nada quebrava o raciocínio. De vez em quando, alguma lancha chegava mais cedo para manutenção urgente. Quando isso acontecia, ela observava primeiro o entorno, o casco, o motor, a vibração, o cheiro do combustível, o padrão da sujeira. Tudo dizia algo antes de qualquer explicação. Era um modo de trabalho que não chamava a atenção, mas funcionava. A marina acordava aos poucos, a luz do dia aumentava, o calor começava a subir. Ela respirava fundo, pegava a prancheta e revisava a lista mais uma vez. Mais um dia igual, com as mesmas rotinas, o mesmo ritmo e a mesma disciplina tranquila. Nada ali parecia anunciar conflito. Nada sugeria que alguma lancha poderia se tornar problema maior que o normal. Manhã seguia comum, firme, estável, como tantas outras. A lancha chegou perto do meio da manhã, empurrada devagar pelo marinheiro mais irritado do grupo. Ele vinha com a testa franzida e a pressa evidente nas mãos. Jogou a corda para um colega e subiu para o pátio carregando a própria frustração. Disse que a lancha falhava desde cedo. Travava no momento de ligar e apagava sem aviso. Não quis explicar mais nada. Só apontou para o casco e virou as costas como se aquilo bastasse para alguém entender. Ela se aproximou com a prancheta encostada na lateral do corpo. Observou a lancha parada, ainda úmida, pingando água no chão quente. O cheiro do motor recém-tentado pairava no ar, indicando que alguém insistiu demais, sem saber o motivo da falha. Isso era comum. Muita tentativa à força.
pouca paciência para analisar. O marinheiro voltou poucos minutos depois. Falava com os outros enquanto gesticulava, sempre exagerado. Dizia que já tinham tentado de tudo. Trocaram vela, checaram combustível, limpavam filtros toda semana, garantiam que o motor era bom, que sempre funcionou, que o problema tinha começado do nada. Repetiam essas frases como se insistir nelas resolvesse algo. Ela escutava apenas as bocas se mexendo, cada uma repetindo uma certeza que não ajudava em nada. Ela subiu para dentro da lancha com passos lentos. Tocou a lateral do motor, ainda quente. Sentiu a vibração fraca que restava depois das tentativas falhas. Passou a mão pelos cabos, observando o movimento mínimo deles. Nenhum parecia solto, nada evidente. Era um tipo de falha que se escondia bem, daquelas que não entregam o problema logo de cara. Pegou a lanterna e iluminou a parte interna. Notou marcas antigas de manutenção. Notou peças novas ao lado de peças gastas. Notou sujeira acumulada em pontos que deveriam estar limpos. Tudo isso mostrava um histórico misturado, feito por mãos diferentes em dias apressados. Quando o trabalho passa por muita gente, sempre sobra alguma coisa fora do lugar. Ela já tinha visto isso dezenas de vezes. O defeito não se mostrava. Não era ruído, já que ela nunca contava com som para entender o motor. Não era vibração excessiva. Não era odor forte de combustível. Era outra coisa, mais discreta. Mais teimosa. Desses problemas que só aparecem no momento certo, quando alguém observa sem antecipar resposta. Enquanto analisava, o marinheiro acompanhava à distância com impaciência. Cruzava os braços, fazia comentários para os outros. Achava que nada ali exigia atenção real. Acreditava que o defeito era mínimo, porque sempre começava assim antes de virar dor de cabeça séria. Mas ele não entendia que pequenos sinais podem esconder falhas maiores. Ela não reagiu à expectativa deles. Continuou examinando cada detalhe. Sabia que havia algo ali, algo que ainda não se mostrava, mas estava prestes a se revelar com o primeiro descuido, a primeira falha ignorada. A lancha guardava um defeito que ninguém queria enxergar. Ela voltou à mesa de ferramentas para pegar o que precisava. Movimentos simples, precisos, como fazia todos os dias. A rotina ajudava a manter tudo no lugar. Pano seco, lanterna reserva, chave pequena, escova fina, marcador azul. Esses objetos eram quase extensão do próprio corpo. Nada chamava atenção, nada saía da ordem. Aquele conjunto repetido dava segurança. Toda manhã seguia esse mesmo alinhamento. Retornou à lancha com calma, sem mostrar pressa. Subiu e ajoelhou perto do motor, apoiando a caixa ao lado. O sol já batia forte no casco. O calor subia em ondas do metal. Ela trabalhava assim sempre, sem reclamar. Aprendera a medir o tempo pelo toque, pela temperatura das peças, pelo ritmo que as vibrações deixavam no corpo. Observava primeiro, agia depois, fez o que fazia em todas as embarcações, conferiu conexões, tocou cabos, checou a fixação das peças, iluminou cantos difíceis, limpou sujeiras acumuladas, repetiu o processo com a mesma paciência de sempre. Era um método simples, mas firme. Nunca começa direto nas partes grandes, sempre nos detalhes pequenos. A rotina funcionava assim. Um passo de cada vez, sempre igual. O movimento da marina continuava ao redor. Marinheiros passando, vozes distantes, água batendo nas laterais do pier. Ela só acompanhava pelos gestos e ritmos. Não precisava mais do que isso. Era o mesmo ambiente todo dia, os mesmos passos apressados de quem chega atrasado, as mesmas discussões sobre maré, combustível e previsão de chuva. Tudo seguia um padrão fácil de reconhecer. Ela continuou na lancha, concentrada. Testou encaixes, limpou contatos,
Marcou pequenos pontos que poderiam exigir atenção depois. Eram coisas comuns do dia a dia. Nada ali parecia anunciar algo grande. Era apenas mais um serviço rotineiro. Quando surgia uma lancha problemática, ela tratava da mesma forma que tratava as outras, sem criar urgência antes da hora, sem pular etapas. O trabalho só avançava com constância. Pegou um pano e limpou a região em volta do sistema de ignição. Fez isso como fazia sempre, sem pressa. Observou resquícios de fuligem, nada incomum. Notou marcas de uso intenso, também comum. A rotina ensinava que quase tudo parecia normal até o momento certo. E esse momento nunca chegava sem aviso sutil. Os marinheiros continuavam observando de longe, como se esperassem uma conclusão rápida. Não entendiam que a rotina dela exigia tempo. Ela não acelerava. Nunca a acelerava. A ordem vinha primeiro. A precisão vinha depois, e só então aparecia qualquer pista real. Ela manteve o mesmo ritmo até concluir o conjunto básico de verificações. Respirou fundo e afastou a caixa de ferramentas para reorganizar o espaço. Era o fim da etapa comum, aquela que fazia todos os dias antes de qualquer análise mais profunda. A lancha continuava ali, quieta, como se esperasse o próximo passo. Nada ainda revelava a falha escondida. Mas a rotina sempre abria caminho para algo maior. O marinheiro voltou antes que ela terminasse de organizar as ferramentas. Parou perto da proa com impaciência evidente no corpo. Mexia as mãos, batia o pé, olhava para os outros como se esperasse aprovação. A marina estava mais cheia, o calor aumentava. A água refletia a luz pesada do meio-dia. Era o tipo de momento em que qualquer falha pequena virava estopim para discussão. Ele subiu na lancha sem pedir espaço. Passou por ela como se pudesse resolver tudo sozinho. Virou a chave com força. Tentou ligar o motor de novo. O movimento brusco fez vibrar toda a estrutura. O motor engasgou. Tentou despertar. Morreu logo depois. Ela observou cada detalhe. A vibração irregular, o leve tranco na base, o curto movimento dos cabos. Aquilo confirmava que a falha estava escondida em algum ponto que ninguém tinha olhado direito. O marinheiro largou a chave e balançou a cabeça com irritação. Desceu da lancha falando com os outros, gesticulando mais do que antes. Cada gesto ampliava a frustração. Dizia que já tinham tentado de tudo. Repetia que o motor velho era problema. Falava que aquele modelo só podia trazer dor de cabeça. O corpo dele mostrava a pressa de quem quer solução imediata sem pensar. Esse tipo de pressa quase sempre piorava tudo. Ela ficou sozinha na lancha por alguns segundos. Tocou o motor ainda quente. Passou os dedos pela fixação da base. Observou o leve descompasso na vibração residual. O defeito estava ali, escondido no comportamento do motor e não nas peças que todos insistiam em trocar. Mas precisava de calma. Precisava retomar o foco antes de um novo acesso de impaciência deles. A queda começou quando mais marinheiros se aproximaram. Vieram comentar, vieram opinar, vieram dizer que talvez o problema estivesse no combustível, na vela, na bomba, em qualquer lugar. Cada um apontava uma teoria diferente. Nenhuma tinha fundamento. Todos queriam resolver olhando de longe. Era sempre assim. Quando a falha não aparecia rápido, surgia uma tempestade de palpites. Ela continuou examinando a parte interna. Limpou mais um ponto. Tocou outro cabo. Iluminou o sistema de ignição de novo. O calor aumentava. O corpo dela ficava pesado com o esforço constante. O ambiente ao redor parecia mais barulhento, mesmo sem som para ela. Os movimentos visíveis eram suficientes para mostrar tensão. Gente andando rápido demais, braços cruzados, caretas, ombros erguidos. O marinheiro que trouxe a lancha voltou e subiu mais uma vez. Repetiu o gesto brusco de tentar ligar o motor. A mesma resposta. Engasgo, vibração curta.
silêncio. Ele largou a chave como se tivesse acabado a paciência. Desceu sem olhar para ela. Caminhou até os outros para reclamar mais. A falha, agora, era urgente. A lancha precisava funcionar antes do fim do dia. O clima ao redor mostrava isso. Nada estava sob controle. A rotina dela não bastava mais. O defeito escondido começava a se impor, forçando um conflito que ninguém queria encarar. A Marina parecia menor quando o grupo começou a se juntar perto da lancha. O calor apertava. O ar parado deixava tudo mais denso. O marinheiro responsável pela embarcação já falava alto com os outros, mesmo que ela só percebesse pelas bocas tensas e pelos gestos largos. Ele apontava para o motor como se o problema estivesse ali por teimosia, não por falha real. Quanto mais ele gesticulava, mais atenção atraía. Logo havia gente demais em volta. Ela subiu de novo na lancha com a caixa de ferramentas encostada no quadril. Abriu devagar e separou cada item. Precisava de organização, precisava de foco. Mas o pátio estava cheio de movimentos inquietos. Marinheiros passando rápido, outros rindo discretamente, outros cruzando os braços como se esperassem um erro iminente. Era um ambiente pesado demais para um trabalho que exigia precisão. O marinheiro tentou ligar o motor mais uma vez. Virou a chave com força. O motor respondeu com um tranco seco, seguido de um engasgo curto. A vibração irregular passou pelo casco e subiu pelos braços dela. Aquele padrão confirmava que a falha não vinha de desgaste simples. Era algo mais específico, mais interno, mais crítico. Ela sabia disso, mas ainda precisava encontrar o ponto exato. Ele largou a chave e olhou para ela com impaciência clara. Caminhou até a popa e apontou para o motor como se quisesse acelerar a busca por uma resposta. Não havia como explicar nada naquele momento. Ela não usava palavras ali, só tinha os gestos e o próprio trabalho. E o trabalho precisava continuar sem espaço para distração. Ela respirou fundo e iluminou a região do sistema de ignição. A luz da lanterna refletiu na superfície metálica e mostrou sinais discretos de desgaste. Nada gritante, nada evidente. Era o tipo de detalhe que só aparecia quando alguém observava direto, com calma, sem suposições. Mas a calma era difícil naquele ambiente. Os movimentos ao redor aumentavam. As bocas apertadas dos marinheiros mostravam impaciência crescente. Pegou a escova fina e limpou áreas específicas. Passou o dedo pela fixação dos cabos. Notou um ponto que vibrava menos do que deveria. Não estava solto, não estava quebrado. Só vibrava diferente. Era um detalhe mínimo, quase invisível para quem contava apenas com som ou força bruta. Mas ali estava um sinal. Pequeno demais para afirmar algo. Grande o bastante para indicar que a crise não vinha de falha simples. O marinheiro subiu mais uma vez e tentou ligar o motor outra vez. A mesma sequência. Engasgo, vibração curta, silêncio. Ele desceu sem olhar para ela e caminhou até o grupo, fazendo novo gesto de frustração. Era claro que a paciência dele estava acabando, e quando ele perdia a paciência, os outros acompanhavam. Ela percebeu que o tempo estava acabando. O sol descia devagar. A maré mudaria em breve. A lancha precisava entrar na água ainda naquele dia. Qualquer atraso custaria trabalho para eles. A pressão já não era só técnica, era social, era coletiva, era pesada. A crise estava ali, completa, o defeito ainda escondido, a urgência esmagando cada movimento. Ela deixou a caixa de ferramentas aberta ao lado e se afastou alguns passos dentro da lancha para respirar. Não era descanso, era apenas espaço para reorganizar a cabeça. A crise tinha tomado conta do pátio. Os movimentos rápidos dos marinheiros deixavam claro que o dia estava por um fio. Eles falavam entre si, apontavam para o motor, gesticulavam com irritação crescente.
Ela só acompanhava pelos corpos tensos e pelos ritmos apressados. A lancha, no entanto, continuava imóvel, esperando um olhar certo. Ela voltou a se aproximar do motor e decidiu revisar uma parte que quase sempre passava despercebida nas manutenções apressadas. A base interna onde os cabos cruzavam a região de ignição. Era pequena, discreta, pouco acessível, não estava suja, não estava danificada, mas tinha algo ali que chamava a atenção, nada fora do lugar, apenas uma vibração que não combinava com o resto do conjunto. Pegou a lanterna e inclinou para alcançar o canto mais fundo. A luz revelou um detalhe simples, uma peça ligeiramente torta, presa de um modo irregular. Não estava quebrada, não estava solta. Só não estava encaixada com a precisão necessária para suportar o movimento constante do motor. Um desalinhamento tão pequeno que alguém olhando rápido jamais perceberia. Era algo que só aparecia para quem insistia em observar, não em adivinhar. Ela passou a mão devagar pela superfície. O toque confirmou o que a luz sugeria. A vibração ali era mais fraca. Isso indicava falha no fluxo de energia, algo que podia comprometer o funcionamento da ignição sem estourar nenhuma peça. Era o tipo de defeito que sobrevivia a trocas apressadas e consertos mal feitos. Ficava escondido, esperando o momento certo para derrubar o motor de vez. Os marinheiros continuavam olhando de longe. Alguns tentavam ver o que ela fazia. Outros riam da distância, fingindo entender o problema. A pressão aumentava. Eles queriam resposta, queriam solução. Queriam qualquer sinal de que o trabalho avançava. Ela fechou os olhos por um segundo apenas para firmar o pensamento. Não precisava de som para entender o motor. Nunca precisou. Estava acostumada a sentir o trabalho pelas mãos. Aquela peça torta, tão discreta, podia ser o ponto inicial da falha que ninguém encontrava. Não era confirmação total. Era apenas a pista mais sólida que tinha aparecido desde o início do dia. Pegou a chave pequena e tentou alcançar o encaixe. A posição era difícil. A lanterna escorregava. A luz oscilava conforme ela se inclinava. Mas conseguiu tocar o ponto certo. Quando pressionou, sentiu uma resistência irregular. Isso confirmava que a peça não estava na posição correta. Ela respirou fundo e apoiou o braço com firmeza. Ajustou a ferramenta e tentou mover o encaixe alguns milímetros. O metal respondeu com leve dureza, não cedeu totalmente. Só deu indícios de que poderia voltar ao lugar com o movimento certo. Não era solução imediata, não era reparo completo, era apenas a abertura de um caminho. Naquele momento, ela encontrou o que precisava. A pista real, a peça que segurava o segredo da falha, o início da virada. Ela manteve a mão firme na chave e recuou só o suficiente para observar a área inteira de novo. Agora que tinha encontrado aquele desalinhamento, tudo ganhava outra lógica. A vibração irregular, o engasgo, o tranco curto antes do motor morrer. Nada vinha de desgaste comum. Nada apontava para combustível ou vela. O problema estava no fluxo interrompido pela peça torta, escondida onde quase ninguém colocava atenção. Uma falha pequena que se transformava em crise quando o motor exigia força constante. Ela inclinou a lanterna para iluminar o conjunto completo. A luz revelava um contraste entre o encaixe original e o ponto fora do lugar. Não era grande, não era óbvio, era discreto demais. Por isso, ninguém tinha visto. Quem confiava no som do motor buscava ruídos fortes. Quem confiava na força mecânica procurava peças quebradas, mas o defeito estava na diferença mínima que só aparecia quando alguém observava a vibração com calma e paciência. Ela encostou a ponta dos dedos na superfície metálica. Sentiu o calor acumulado,
mas também a falta de firmeza exata. Era um toque curto, mas suficiente para confirmar que a peça tinha sido instalada de forma imprecisa. Talvez dias antes, talvez semanas. O encaixe errado prejudicava a passagem de energia. Interrompia o ciclo no momento crítico da ignição. Por isso, o motor falhava sempre na mesma hora. Por isso, engasgava e morria logo depois. Os marinheiros continuavam observando a distância. Os gestos mostravam impaciência crescente. O marinheiro responsável pela lancha andava de um lado para outro com passos duros. Ele queria resposta, queria solução rápida. Mas não tinha ideia de que a falha estava num canto que jamais olhou. A pressão dele só destacava ainda mais a importância daquele ponto mínimo. Ela decidiu testar o alinhamento com mais cuidado. Ajustou a posição da chave. Empurrou com firmeza controlada. A peça resistiu, cedeu um pouco, travou de novo. Ela tentou outra direção, mais sutil. Dessa vez o movimento foi mais fluido. A peça deslizou alguns milímetros e parou no encaixe correto. O toque ficou mais firme. A vibração mudou, pequena mudança, mas suficiente para indicar que o fluxo poderia se restabelecer. Ajustou o cabo ao lado, limpou a região com a escova fina, iluminou o ponto de novo. Agora a área inteira parecia alinhada. Tudo ali sugeria que a falha finalmente tinha um rosto claro. Não era uma suposição, era revelação concreta. A origem do problema estava definida. Ela se afastou só o bastante para observar a lancha inteira. As peças novas ao lado das antigas agora faziam sentido. A mistura de manutenções apressadas tinha deixado aquele canto esquecido. O defeito surgira de um encaixe mal feito que ninguém revisou. Era assim que problemas pequenos viravam crises grandes na marina. O sol batia forte no casco. A água refletia a luz quente. Ela respirou fundo. Sabia que o próximo passo seria testar o motor. Sabia também que todos estariam olhando. A revelação estava ali, clara, firme, finalmente exposta. Ela ajeitou a caixa de ferramentas ao lado e limpou as mãos no pano seco. O motor estava quente demais, mas precisava ser testado logo. A marina tinha ficado mais silenciosa nos movimentos, não no som, mas no ritmo. Os marinheiros diminuíram as passadas. Alguns se aproximaram um pouco mais, outros cruzaram os braços, esperando que algo finalmente mudasse. O marinheiro responsável pela lancha parou perto da proa, com o corpo impaciente, pronto para julgar o resultado. Ela virou a chave devagar. Não era pressa, era controle. Queria perceber cada resposta do motor. A ignição reagiu com uma vibração curta, mas diferente das anteriores. Não houve engasgo imediato. O motor tentou estabilizar. O primeiro sinal era pequeno, mas real. A peça alinhada começava a devolver o fluxo correto para o sistema. Era o tipo de mudança que quase ninguém notaria no começo. Para ela, porém, era clara. Desligou, precisava confirmar, abriu a tampa do motor. Iluminou novamente a área do encaixe. Tocou com cuidado. A vibração estava mais firme. Não era perfeita. Ainda precisava de outro ajuste para garantir que a energia passasse de forma constante. Pegou a chave pequena e ajustou mais um ponto, empurrando alguns milímetros com paciência. O metal respondeu com leve resistência e depois assentou. Tentou ligar de novo. O motor respondeu com uma vibração mais uniforme. Ainda não estava estável, mas também não morreu. Era uma chance real. Um avanço que nenhum dos marinheiros esperava. Ela sentiu no toque que a peça estava onde deveria. O conjunto inteiro começava a funcionar como um bloco único. Os marinheiros se aproximaram mais. Observavam cada movimento dela. Queriam ver se aquilo era acerto ou apenas sorte. Um marinheiro responsável deu um passo à frente, ansioso. Ele queria entrar na lancha, pegar a chave e assumir o controle, mas ela manteve a postura firme.
Precisava concluir os passos finais com calma. Desligou o motor de novo e ajustou o cabo ao lado, corrigindo a leve folga que poderia comprometer tudo mais tarde. Limpou a superfície com o pano, iluminou, conferiu o encaixe. Tudo estava alinhado, nada parecia fora do lugar. O conjunto tinha recuperado firmeza. A vibração fraca no início já não aparecia. Era agora ou nada. Girou a chave pela terceira vez. O motor respondeu com um movimento contínuo, firme, sem interrupções. A vibração subiu pelo casco de forma uniforme. A lancha parecia desperta. O fluxo seguia inteiro do início ao fim da ignição. Não havia tranco, não havia falha, não havia engasgo. Era a primeira vez no dia que o motor admitia trabalho sem protesto. Ela soltou a chave e apoiou a mão na base para sentir o ritmo. Era estável, era constante. Era suficiente para colocar a lancha no rio de novo. Os marinheiros se entreolharam, alguns surpresos, outros ainda tentando entender como um detalhe tão pequeno tinha parado tudo. A segunda chance estava completa. A lancha estava pronta para provar que aquela peça torta era, de fato, o centro de toda a crise. Ela afastou a chave e ficou alguns segundos observando o motor trabalhando sozinho. A vibração constante corria pelo casco com estabilidade rara depois de um dia inteiro de falhas. O ar quente da marina parecia até menos pesado. Nada ali era grandioso. Nada fazia barulho suficiente para atrair atenção. Era apenas o motor funcionando como deveria. Mas, naquele ambiente, isso mudava tudo. Os marinheiros começaram a se aproximar mais. Um deles subiu na lateral da lancha para olhar por cima do ombro dela. Outro se inclinou para conferir a base do motor. Nenhum sabia exatamente o que procurar, mas todos queriam confirmar que o problema tinha acabado. O marinheiro responsável caminhou até a popa e apoiou as mãos no casco, como se precisasse sentir a vibração para acreditar. A expressão dele mudou. Não era mais impaciência. Era surpresa contida, misturada com vergonha de todo o dia anterior. Ela desligou o motor para verificar novamente. Não era excesso de cuidado, era procedimento. Ajeitou a lanterna, iluminou a peça alinhada, tocou cada ponto que tinha ajustado, conferiu a firmeza do encaixe. Passou o dedo na área onde antes havia folga. Tudo ali estava estável, nada se movia fora do ritmo. O sistema de ignição finalmente fazia sentido do início ao fim. Os marinheiros ficaram em silêncio nos gestos, sem cruzar braços, sem apontar, sem rir. Apenas observaram. Esperavam que ela ligasse o motor de novo. Ela fez isso. O motor respondeu na hora, firme, seguro, sem hesitação. A vibração correu uniforme pela estrutura inteira. Era o tipo de estabilidade que não deixava dúvida. O problema estava resolvido. O marinheiro responsável respirou fundo e passou a mão pela nuca. Olhou para os outros com um gesto curto, como se pedisse que ninguém comentasse o que tinha acontecido nas horas anteriores. Ele subiu na lancha e sentou ao lado dela, pronto para assumir o controle, mas não tocou na chave. Ficou observando o motor, talvez tentando entender como aquele detalhe que ele nunca tinha visto podia fazer tanta diferença. Ela recolheu a lanterna, guardou a chave pequena, fechou a caixa de ferramentas, tudo com calma. Tudo na mesma ordem de sempre. O trabalho terminava assim, sem celebração, sem alarde. Apenas o fim de um problema que parecia grande demais, enquanto ninguém sabia onde olhar. Os marinheiros abriram espaço quando ela desceu da lancha. Não era gesto de afastamento, era respeito discreto. Cada um seguiu para o próprio canto, retomando tarefas interrompidas. O marinheiro responsável ficou por último. Passou a mão pelo casco, como se agradecesse a lancha por ainda responder. Depois, olhou na direção dela com um gesto curto de reconhecimento. Não pediu desculpas. Não precisava.
O silêncio dele já dizia o suficiente. A marina voltou ao ritmo normal. A lancha estava pronta para entrar na água. O dia seguia. Nada grandioso tinha acontecido para o mundo. Mas para aquela rotina apertada, para aquele pátio quente, para aquele grupo acostumado a ignorar detalhes, alguma coisa tinha mudado. Ela ficou parada alguns segundos perto da borda do pátio, depois que tudo acalmou. A lancha já estava afastada, descendo a rampa com movimentos firmes. O motor seguia estável. A vibração constante atravessava a água sem falhar. Os marinheiros retomavam o dia como se nada tivesse acontecido. Mas a memória daquele caos ainda estava ali, espalhada nos gestos rápidos da manhã e na tensão acumulada no corpo de cada um. Ela ajeitou a caixa de ferramentas no chão e respirou fundo. Não era alívio. Era só a confirmação de que tinha feito o que precisava. O defeito que todos ignoraram estava escondido num canto pequeno, sem sinais chamativos. O desalinhamento da peça era discreto. Não atraía a atenção. Era o tipo de erro fácil de culpar em outra coisa. Era comum naquela marina cheia de pressa, cheia de reparos feitos sem cuidado. Ela sabia disso. Por isso, insistia em observar antes de agir. Era assim que funcionava com motores. Era assim que funcionava com gente também. O calor pesado da tarde ainda cobria o pátio, mas o ambiente tinha mudado. Os marinheiros que passaram por ela não riam, não comentavam, não tentavam adivinhar o que ela pensava. Apenas seguiam o próprio caminho, agora sem aquela desconfiança silenciosa que rondava sempre que um problema grande aparecia. Eles tinham visto o defeito ser revelado sem barulho. Tinha sido consertado sem pressa. Tinha sido entendido por alguém que trabalhava no silêncio todos os dias. Ela pegou a prancheta e marcou o serviço como concluído. Fechou a caixa, ajeitou as ferramentas. Cada movimento seguia a mesma ordem de sempre. O corpo dela carregava a tranquilidade da rotina, sem necessidade de mostrar nada além do próprio trabalho. Não esperava agradecimento, não esperava reconhecimento. O motor funcionando já era suficiente. Era isso que garantia que a lancha entraria na água e retornaria ao fim do dia. Era isso que mantinha a marina viva. Caminhou até a sombra de uma embarcação maior para descansar alguns minutos. A água batia leve na madeira próxima, criando pequenas ondulações que ela observava sem pressa. A cena parecia simples, mas carregava tudo o que tinha acontecido. O defeito pequeno que virou crise, a peça torta que segurou o dia inteiro, a pressão de todos olhando, a revelação que trouxe o motor de volta. Ela guardou a caixa de ferramentas e voltou ao pátio com passos calmos. O dia continuava. O trabalho nunca faltava. E ela sabia que, em algum momento, outra lancha chegaria com outro problema escondido. Era assim naquela marina. Sempre havia algo pronto para testar a paciência de quem não dependia de som para entender a mecânica. Ela seguia adiante com a mesma disciplina, confiando no toque, no olhar e na rotina que sustentava tudo.